Olá, benditos! O capítulo de hoje é um capítulo tenso. Nós vimos que os líderes dos filisteus rejeitaram fortemente a participação de Davi e de seus homens na batalha contra Israel, e o rei Aques ordenou a Davi que voltasse com seus homens para Ziclag. E ele não teve outra alternativa a não ser obedecer. No capítulo 15, nós estudamos que Saul teve uma vitória incompleta sobre os amalequitas, lembra? Pois bem, a desobediência de Saul permitiu que alguns amalequitas sobrevivessem e ainda estivessem por ali, livres para atacar os israelitas. Os líderes amalequitas sabiam que Davi estava em Gate e que toda a atenção naquele momento estava voltada para o confronto entre os israelitas e os filisteus. Era o momento perfeito para vingar-se de Davi por seus ataques e ainda de conseguir alguns despojos. Uma vez que a maioria dos homens estava com Davi, os habitantes de Ziclag não tinham como oferecer resistência. Os invasores levaram cativas as mulheres, seus filhos e toda a riqueza que puderam encontrar. Eles não mataram ninguém, deixaram apenas feridos. E aqui nós vemos um exemplo de como Deus é grande em misericórdia. Como um pai amoroso e compassivo, ele tempera o seu governo com bondade e amor. Depois eles queimaram a cidade, o que para eles foi um ato de vingança, mas que da parte do Senhor talvez tenha sido uma mensagem mostrando a Davi que era hora de pensar em voltar para Judá, onde era o seu lugar. Quando chegaram a poucos quilômetros de Ziclag, os corações de Davi e de seus homens devem ter se alegrado por estarem voltando para as suas famílias. Mas, a uma certa distância, eles viram que alguma coisa estava errada. Subia da cidade uma fumaça muito preta. E quando chegaram na cidade, viram apenas uma pilha de escombros queimados e suas famílias tinham desaparecido. Só podemos imaginar o horror e a tristeza de Davi e de seus 600 homens que jamais haviam perdido uma batalha. Sua cidade havia sido incendiada, toda a sua riqueza tinha sido levada embora e suas mulheres e seus filhos tinham sido raptados. Aqueles homens choraram alto até não haver mais forças para chorar e Davi ficou muito angustiado. Neste ponto, ele não tinha ninguém para apoiá-lo. Israel não poderia apoiá-lo. Os filisteus não o queriam. Sua família tinha sido levada. Tudo que ele possuía tinha sido saqueado. Até seus amigos se voltaram contra ele e falavam em apedrejá-lo. Todo o apoio havia desaparecido, exceto o Senhor. Ele ainda estava presente, mostrando a sua fidelidade. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Esse fortalecimento era a força do Deus vivo tornando-se real na vida e no coração de um homem ferido. Era força para reconhecimento, força para quebrantamento, força para arrependimento, força para a determinação de recuperar o que o inimigo havia roubado. Como Davi se fortaleceu no Senhor? Ele conseguiu ver o amor de Deus na rejeição dos líderes filisteus. Se Deus não o tivesse enviado de volta para casa através da rejeição dos filisteus, eles teriam passado meses até que voltassem e a situação teria sido muito pior. Aquilo que antes o feriu tornou-se uma bênção para ele. Veja que sempre que surge uma crise, precisamos de coragem para enfrentá-la. Não devemos tentar jogar a culpa em outros e nem fazer de conta que está tudo bem. Depois de fortalecido no Senhor, era hora de Davi fazer alguma coisa com aquela força. Então, primeiro ele consultou ao Senhor. De todo o tempo que ele passou entre os filisteus, esta é a primeira vez que nós lemos sobre ele buscando a Deus de alguma forma. Davi buscou a Deus com a ajuda do sacerdote Abiatar. Com essa iniciativa, ele estava realmente buscando a palavra de Deus para a sua orientação, para saber se eles teriam sucesso em perseguir os amalequitas e recuperar tudo o que eles haviam perdido. E depois de receber garantias do Senhor de que sua perseguição aos inimigos seria bem-sucedida, o próximo passo foi montarem seus animais e percorrerem os mais de 25 quilômetros até o rio de Besor.
Quando chegaram ali, 200 homens de Davi tiveram que parar, porque estavam exaustos e sem a mínima condição de continuar. Ele então os deixou guardando os suprimentos para aliviar a carga dos outros 400 que continuaram a jornada com ele. Mas para que lado eles deveriam seguir exatamente? Eles não sabiam para que lado os amalequitas tinham ido. Foi então que aconteceu algo providencial. Eles encontraram um escravo egípcio abandonado pelo seu senhor amalequita, porque estava doente. Aquele moço poderia ter morrido no deserto, porque além de doente, havia 3 dias que ele não comia e nem bebia. O senhor daquele escravo havia esperado que ele morresse, mas Deus tinha preservado sua vida para que Davi o salvasse e também salvasse suas famílias que tinham sido capturadas. Ao mostrar a bondade ao escravo egípcio, Deus mostrou a Davi uma bênção inesperada. O egípcio prometeu guiar Davi e os seus homens até o acampamento dos amalequitas. Veja que, quando damos um passo de fé e confiamos no Senhor, Ele nos conduz em direção ao caminho e às pessoas certas. Enquanto isso, tomados de uma falsa impressão de segurança, os amalequitas festejavam e comemoravam a sua grande vitória. Quando então Davi chegou junto com seus homens e atacaram o acampamento de surpresa. Mataram todos os amalequitas, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Resgataram todos os que haviam sido capturados e recuperaram todos os seus pertences. A vitória não foi apenas completa, mas também foi lucrativa para Davi, pois ainda ficou com as riquezas e os despojos dos amalequitas. Quando Davi voltou até onde estavam os 200 homens que ficaram no acampamento de suprimentos porque estavam muito exaustos, os homens maus e perversos dentro do grupo de Davi protestaram e disseram que aqueles 200 só poderiam ter de volta a esposa e os filhos e mais nada. Afinal, eles não tinham participado da batalha. Então Davi declarou um princípio importante que regeria daquele dia em diante o seu exército. Os despojos seriam divididos entre todos os homens, inclusive aqueles que não haviam lutado diretamente com o inimigo. Davi viu aquela vitória como sendo do Senhor mais do que sua e do seu exército, e isso fazia com que ninguém tivesse mérito próprio, portanto, todos tinham direitos iguais. Da mesma forma, muitas pessoas servem ao Senhor nos bastidores, muitas vezes apoiando ministérios mais visíveis da obra do Senhor. Deus recompensará o servo oculto com a mesma recompensa que o servo que está em evidência. Quando Davi chegou em Ziclag, ele enviou alguns presentes dos despojos dos amalequitas para alguns líderes, amigos seus de Judá. Ele enviou presentes para mais de 13 cidades, onde ele e seus homens haviam se escondido no tempo em que vagaram por aquela região, se escondendo de Saul. Eles haviam ajudado Davi a fugir de Saul e Davi sentia que mereciam algum tipo de pagamento por sua bondade. Mas Davi não estava apenas agradecendo aos líderes. Ele estava também preparando o caminho para a ocasião em que voltaria à terra de Judá para ser o rei de Israel. Agora, restava a Davi esperar notícias da batalha entre Israel e os filisteus. Ele teria que esperar 3 dias até saber o resultado. Mas você vai esperar só até amanhã, porque será o último capítulo dessa nossa série e nós voltaremos para o campo de batalha para saber o desfecho desse confronto sangrento entre o exército dos filisteus e o exército do rei Saul, o rei de Israel. E eu espero você aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.